Leonela e hoje o vídeo é diferente, vai ser um vlog de leitura. Vou passar o dia com vocês lendo este livro aqui, Meu Coração Diz Teu Nome, da escritora brasileira Cris Lisboa. Olhem a capa desse livro, que perfeição! É linda essa capa, né? Que remete a mar, a água. Eu achei coisa mais linda essa capa. Essa é uma publicação da editora Rocco. E já estou aqui em boa companhia, meu cafezinho. Essa hora da manhã é uma hora muito boa para realizarmos a leitura. É um horário mais tranquilo, um horário que a gente tá com a mente também mais leve, mais focada. Então eu gosto muito. Mas a gente vai passar então o dia com essa leitura. Vou mostrando para vocês alguns momentos, mostrando alguns trechos. E nesse primeiro momento quero mostrar esse livro então. Já falei o título, Meu Coração Diz Teu Nome, da Cris Lisboa. Um livro bem fininho, perfeito para ler num dia. Você consegue ler ele todinho num único dia e com calma, uma leitura pausada. Ainda assim, você consegue terminar num único dia, porque ele é muito fininho, mas recomendo fazer a leitura com muita calma e também não tem essa necessidade de terminar num dia, mas como o vlog tem essa finalidade, então nós vamos terminar hoje esse livro. E esse livro aqui, vou mostrar para vocês, ele tem uma orelha, e essa orelha, ele traz uma apresentação falando do quanto esse livro é incrível, através das palavras da Paola Oliveira, atriz. Então ela escreve toda essa orelha aqui, falando muito bem do livro, fazendo uma apresentação. Vou ler um trechinho para vocês, em que ela diz assim: é bem provável que, assim como eu, o leitor se sinta vulnerável. Eu que parei há algum tempo de romantizar muitas coisas na vida, encontrei nesta leitura uma reflexão delicada que nos mostra que esse é um dos caminhos. Por que não? Então ela vai falar do quanto essa leitura tocou ela, vai fazer uma apresentação. Inclusive, aqui nos agradecimentos, deixa eu mostrar para vocês, ao final do livro, a Cris Lisboa faz agradecimento a muitas pessoas que ajudaram na publicação, enfim, para esse livro se tornar uma realidade. E uma dessas pessoas que ela agradece é a Paola Oliveira, falando que essa escrita dela, essa apresentação, foi como se ela tivesse dado asas, né, a esse livro através de um tapete. Achei a coisa mais linda. Ela menciona Isabel Allende como uma inspiração dela para a escrita desse livro. Também fala do Caio Fernando Abreu. Inclusive, na primeira parte aqui do livro, deixa eu mostrar para vocês, tem um trecho de uma escrita linda, linda, linda do Caio Fernando Abreu. Então esse livro realmente é muito poético, ele é uma ficção muito diferente, mostrar todos esses detalhes. E essa ficção tão diferente traz muita poesia, muita metáfora na escrita da Cris Lisboa. E começa já com essa apresentação da Paula Oliveira aqui na orelha do livro. Depois você abre e se depara com esse trecho lindo do Caio Fernando Abreu. E tudo isso já vai te mostrando a que veio esse livro tão pequenininho. E é um livro que vai te causar uma certa estranheza, pelo menos foi a minha impressão, porque eu já dei uma olhada nele antes de começar o vlog, porque eu ganhei de presente esse livro recentemente. Eu estava de aniversário, então ganhei esse livro de presente. Queria muito ler, porque ele estava muito comentado nas redes sociais. E eu fiquei muito curiosa para ler, mas eu não vi a sinopse do que falava a história. E por esse título, eu achei que seria um romance. Então, perfeito. Aí quando
ganhei ele, eu abri um livro fininho, achei lindo aqui a orelha, com essa mensagem, né, com esse pequeno trecho do Caio Fernando Abreu, um escritor gaúcho, tudo maravilhoso. Daí eu fui começar o livro em si, a leitura, e aí que me causou essa estranheza. Eu fiquei, ué, será que é uma poesia? Será que esse livro é de poesia? Eu achava que era um romance, uma ficção. E aí eu fui lendo, foi me causando um certo desconforto, esse primeiro reconhecimento dessa leitura. E aí que eu fui entender que sim, é uma ficção escrita de forma muito diferente. Eu li até umas 15 páginas, depois pausei a leitura e vou continuar essa leitura aqui com vocês, mostrar o dia inteiro da leitura no blog, claro, com pequenos trechos. E aí que eu fui perceber que sim, é uma história, uma ficção, não é um romance, mas ela escreve de forma muito metafórica, uma forma muito poética. Um livro que nessas primeiras páginas que eu li eu achei muito interessante. Estou com boas expectativas para chegar no final e avaliar ele bem para vocês. Mas é um livro diferente. É isso que eu queria falar com vocês. É um livro assim. Deixa eu mostrar. Aqui a primeira página. Você vira a próxima página e olha o que acontece. Termina aqui e a escritora já vai para cá. Então, olha como ele é curto, como ele é diferente a leitura. Ela não continuou, ela termina, mas aqui continua. Por isso que eu pensei que era poesia, né? Geralmente poesia termina, depois vem a outra página. Mas não, aqui tem uma continuação da história. Aí você vai lendo, olha a página seguinte. Você percebe que é diferente, né? A forma de apresentação que o livro está, mas é continuação. Mas vai dizer que não parece livro de poesia, poesia que tem página a página, mas essa ficção ela vai continuando. Então é um livro muito rápido, né? Além de curto, deixa eu ver quantas páginas ele tem. São 126 páginas, sendo que aqui já são os agradecimentos. É um total de 126 páginas, mas o livro é todo assim, bem curtinho. Vamos descobrir se é bom ou não. Acompanhe esse vlog. Bom, atualizando vocês, como é que tá o andamento da minha leitura. Meio da manhã, fiz uma pausa pro lanche, agora vim aqui conversar com vocês. Eu tô na página 50. Quero dizer que o livro tá muito bom.
E realmente vou ler, parei nesse trecho porque eu quero compartilhar esse trechinho aqui com vocês, para que vocês entendam o que eu quero dizer ao falar, né, da escritora Cris Lisboa, que esse livro é uma poesia, que ela escreve em forma de metáfora, que é um livro muito reflexivo, e eu acho que essa parte ilustra perfeitamente. Diz o seguinte: me vi em você. Se você acha que isso é ter empatia, precisa rever com bastante urgência a sua capacidade de interpretação de texto. Por quê? É uma pena. Não existe gente feita de espelho. Sendo assim, se por acaso você mirar alguém e só conseguir perceber a si, saiba que sua alma é analfabeta. Emocionalmente analfabeta, a ponto de sequer perceber que é egoísta. Aprender a ler pode levar a vida toda. Não é lindo esse trecho? E essa história traz a narração da personagem que vai contando a sua história. E ela vai contando de forma muito poética esse trecho aqui, inclusive que eu li, essa parte aqui, é ela falando sobre empatia. E o que é a história desse livro? Essa menina que está narrando, a gente não vai saber o nome dela, ela vai narrando desde o acontecimento do nascimento dela, onde a mãe teve a sensação ali do parto. Ela disse que nasceu na cozinha e ela vai ter uma irmã gêmea, então vai nascer ela e a Otávia. A irmã gêmea tem o nome, então é a Otávia, mas a narradora da história não é identificada esse nome, mas ela vai dando as suas características, ela vai contando o que acontece com ela. E o que acontece? As duas nascem, a princípio ali, bebezinha, ela tem uma pequena mancha, alguma coisa que ninguém percebeu quando ela nasceu. O tempo vai passando, aquela mancha que ela vai descrevendo no lado direito do olho, que vem, pega tudo aqui, vai crescendo, e aquilo ela não vai percebendo, como ela era criança, essa questão dessa mancha, isso para ela não era um problema, mas foi um grande problema na vida da mãe. A mãe era muito inconformada, porque ela teve duas filhas, uma que não tinha nenhum problema no rosto, nenhuma mancha, e a narradora, então, essa outra irmã, com essa mancha. E isso foi causando desconforto na mãe. Ela vai narrando essa história de como ela se sentia, por isso que ela vai falar da empatia, do quanto era difícil ver a mãe ali com aquela situação, que era muito... A mãe levou ela no médico, mas não contava, que era por isso que isso causava incômodo neles, né, na família. E ela foi crescendo com essa mancha, mas ela vai contando que ela não se via com um defeito, com algum grande problema. Então ela vai narrando de forma muito linda, muito poética, o seu nascimento, o seu crescimento, e vai falando dessa questão. E aí eu parei nessa parte onde ela tá falando, então, da empatia, que o outro só vê a si mesmo. E tá lindo, lindo, lindo essa história. E à tarde eu continuo atualizando vocês da minha leitura, que eu estou praticamente na metade. Inclusive, estou bastante curiosa para saber o que vai acontecer no desenrolar dessa história, porque será que ela vai conseguir um tratamento para esse problema? Como é que vai ser? Como é que ela vai desenvolver esse crescimento com a irmã gêmea, que não tem nenhum problema? O que vai acontecer? Vou atualizar vocês, mas vou cuidar para não deixar spoiler, porque eu quero que vocês também leiam o livro. Então, volto logo mais.
de volta agora de tarde, já almocei, já fiz algumas coisas, já resolvi algumas coisas aqui em casa e retomei a leitura. Já são... Alexa, que horas são? São 15h08. Agora são 13h08 e fiz a minha pausa para o cafezinho e quero atualizar vocês do andamento da minha leitura. Já estou na página 87, quase finalizando, falta bem pouquinho para terminar. Isso aqui é o que falta. E está muito bom o livro, estou adorando e atualizando vocês. A leitura está numa parte em que ela já cresceu, a nossa personagem principal cresceu, não teve solução pro problema dela, dessa mancha no rosto, um problema que... Falei problema dela, mas para ela não é um problema. Ela deixa muito claro aqui. Só que para as pessoas ao redor, para quem convive com ela, na escola, para todo mundo é visto como algo bizarro, é visto como algo estranho. Então ela vai falando as coisas que ela ouve das pessoas, né, que não tem noção do que falam para ela, do tanto que ela sofre na escola. Enfim, muito incrível. Você tem que ler para entender o que eu estou querendo dizer. E ela vai crescendo, sofrendo essas questões, vai ter uma situação com a mãe dela que é de deixar qualquer um de queixo caído. Vocês precisam descobrir o que acontece, não quero deixar spoiler, porque é algo que eu não imaginava quando eu estava lendo, que isso fosse acontecer, que a mãe dela fosse fazer isso. Enfim, vão acontecer muitas coisas. E aí eu parei na parte em que ela está se apaixonando. Ela conhece um menino. O que acontece? Ela estuda, né? Ela tá naquela fase que ela passou pro horário da manhã na escola, aquela fase em que a gente já amadurece, já tá num outro nível no colégio. Ela vai narrando isso e aí ela vai ter um colega, um garoto que ela vai entender o que é se apaixonar. Vai começar a descrever como é gostar de alguém. E ela vai dizer que pela primeira vez ela percebeu que alguém não olhava ela com desprezo, como se ela fosse bizarra. Ela teve uma conexão com esse garoto, ela vai ficar muito feliz com isso, vai gostar dele. E aí eu parei nessa parte, vou ler para vocês. É uma frase que eu achei tão linda, que diz assim: você já rezou para ser amada por alguém? É só a parte, é só isso aqui, a página. Porque ela tá falando do quanto ela tá gostando desse garoto e tudo mais, até que ela fala isso. Você já rezou para ser amada por alguém? Eu achei esse questionamento tão interessante. Eu mesma fiquei pensando, será? É um convite, né, para refletirmos. E aí eu parei nessa parte e eu já tô ansiosa para saber no que vai dar esse romance. Não vou contar para vocês vão ter que ler. Mas eu já vou descobrir e depois eu volto aqui para conversar mais um pouco com vocês, atualizar. Com certeza quando eu voltar já vou ter terminado o livro e aí eu revelo se esse livro é bom ou não. Até mais!
aqui para trazer o desfecho desse vlog literário. Finalizei a leitura do livro Meu Coração Diz Teu Nome, da Cris Lisboa. E já quero dizer para vocês que sim, esse livro é bom, super recomendo. Avaliei com 4,5 estrelas por alguns detalhes. Nem saberia dizer agora exatamente por que não ganhou 5, mas ainda assim, um livro super bem avaliado. Fica a dica para vocês. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo o link para compra. Você comprando pelo link, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Site confiável, compra pela Amazon. E quero dizer também para vocês qual foi o desfecho dessa história, sem nenhum spoiler. Vou ler a última frase do livro para vocês e ainda assim vocês não vão saber o que acontece, porque termina com uma frase de uma escritora francesa que diz o seguinte: ajusto-me a mim, não ao mundo. Anaïs Nin. É assim que termina esse livro e, como eu falei, eu gostei muito. A gente tinha parado na parte em que ela se apaixona e aí vai acontecer alguns contratempos nessa paixão. Você leia para descobrir. E a personagem vai passar por, como eu disse, a escrita é muito metafórica, é tudo muito subjetivo, mas você lendo, você vai entender que a narradora, a personagem principal, ela vai passar por uma grande decepção que vai deixar ela numa depressão. E ela vai falando ali como ela vai desenvolvendo esse sentimento de tristeza, o que aconteceu. E, inclusive, vou ler para vocês uma frase que define esse livro, que é da própria autora, da Cris Lisboa, nos agradecimentos, onde ela agradece a nós, leitores, e ela diz o seguinte: uma história feita de acontecimentos sentidos. E é isso mesmo. Essa frase resume acontecimentos sentidos. O que seria isso? São os sentimentos da narradora, tudo que aconteceu com ela, desde que ela nasceu, desde a situação que vai ter com a mãe. Leiam também para descobrir o que acontece. Tudo que vai acontecendo com esse problema, né, que ela tem, que as pessoas veem como um defeito. Essa mancha que ela tem no lado direito do rosto, que depois ela mesma explica aqui no livro, que é um fenômeno vascular, que tem essa mancha de tom avermelhado. Não é nada demais, porém as pessoas tratam como se fosse uma bizarrice, como se fosse algo horrível, como se ela não pudesse ser amada, como se ela tivesse problemas para pensar, problemas para respirar, problemas para ouvir. Enfim, é incrível a forma com que ela narra essa questão que ela passa, sendo que é só uma mancha, que ela não sente dor, não acontece nada, mas o sentimento das pessoas ao redor dela. Então, por isso que eu achei incrível a escritora dizer que essa é uma história feita de acontecimentos sentidos. São os sentimentos de quem está vivendo a sua própria história. E, como eu disse, um livro muito bom. Confiram, leiam e deixem também nos comentários se você gostou, se você já leu esse livro. E vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!